Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Aqui, queridos, nós não somos super-homens, né? Nós somos como vocês, de carne e osso, e graças a Deus que Deus tem nos dado ali a nossa adjuntora, companheira, para estar ao nosso lado. E nesta noite, como o pastor aqui, Vilela já disse, né? Nós cantamos tanto sobre graça, mas especificamente nós não vamos falar somente sobre a graça. Eu quero nesta noite, eu estava meditando quando o Eduardo falou assim para mim, há muito tempo atrás, me convidando, né? E aí eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco lá? Primeiramente, é para mim uma honra estar aqui, né? Eu agradeço aos pastores, pastor Vilela, pastor Sandro, pastor Braz, aqui que estão à frente, e suas esposas pastores. É uma honra para mim, e eu sei que estar aqui agora é algo que é Deus, né, que nos capacita, nos fortalece. Vocês vão ver aqui um pregador diferente do pastor Eduardo. O pastor Eduardo, eu tenho aprendido com ele aqui todo domingo, né? Uma pregação assim, logo que a gente já conhecia o estilo dele, mas foi aprimorando cada vez mais. É um mestre, né? Ele tem um estilo de ministrar, a igreja já está acostumada com o estilo do pastor Vilela, né? Que quem não conhece o estilo do pastor Vilela, né? E o pastor Braz. Mas hoje vocês vão ver aqui um outro estilo, mas a unção é uma só, amém? O Espírito Santo é um só. Então eu peço a paciência de vocês. Talvez vocês estão esperando um pastor Eduardo, pastor Vilela, o pastor Braz, de uma forma aí. Então eu peço encarecidamente que vocês tenham paciência e deixem o Espírito Santo falar ao teu coração, amém? O tema hoje, eu estava falando ao Senhor e nós vamos falar sobre graça, mas há um trecho da palavra de Deus que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero trabalhar nesse texto. E o tema nós poderíamos colocar: a graça não apenas anula o pecado, mas o supera, né? Porque muitas vezes fala, não, a graça anulou o pecado. Mas é muito mais do que anular o pecado, é superar o pecado. E nós vamos ver que a graça, ela sempre vai estar superabundando em nós, como nós cantamos aqui. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, nós precisamos entender o que é pecado e o que é graça. Porque onde abundou, né, o pecado, onde aumentou o pecado, transbordou ali a graça. Mas o que é o pecado e o que é a graça? Nós vamos ver biblicamente, rapidamente, sobre essas duas palavras, pecado e graça. Vamos lá em 1 João 3:4. Aqui diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é a transgressão da lei. Então nós vemos aqui falando sobre pecado. Pecado é quando você transgride a lei. Estou vendo aqui na versão NVI. Agora na versão Almeida, fala que todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Então, quando você vê alguém rebelde, isso é pecado. Então, o pecado está aqui, biblicamente, está falando algumas definições sobre o pecado. Um pouquinho mais à frente, em João 5:7, 1 João 5:7. Olha o que diz aqui também. João 5:17, me perdoe. 1 João 5:17. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Então, quando alguém é injusto, né, a injustiça, ela é pecado.
Então nós vamos resumir aqui: quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado, né, diante de Deus. O pecado é como, biblicamente lá, você analisando, é errar o alvo. Então é o que você está fazendo errado. Agora, o que significa graça? A graça de Deus, ela significa um favor imerecido, né? Ou seja, nenhum de nós fomos merecedores da graça. É um favor de Deus. É um favor de Deus imerecido para nós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Aí Deus derrama sobre nós a sua graça. Nós não somos merecedores de nada. Mas Ele, com a sua infinita misericórdia e amor, então Ele derrama a sua graça. Nós não merecíamos a salvação, e nem o perdão, mas Deus nos perdoou e derramou o seu amor, como está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um favor imerecido. Graça é isso, graça é um dom, graça é um presente de Deus para nós, queridos. É um presente que eu e você não merecemos, mas Deus nos deu. Aleluia. É um dom, é um presente, e é para aquele que crê em Cristo Jesus. Então, para nós começarmos a analisarmos esse texto, então nós precisamos entender o que é pecado e o que é graça. Em Romanos, capítulo 5, verso 20. Diz ali que a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outra versão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos trabalhar um pouco nesse versículo aqui em Romanos 5, 20. Queridos, todos nós aqui somos pecadores. Vocês estão aqui numa empreitada espiritual, evangelística, casa de paz. Talvez alguns de vocês no começo, quando os pastores, os líderes, começaram a dar uma direção a vocês, falaram: não, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho condições, eu sou um pecador, eu sou falho. Olha, se eu for naquela casa, as pessoas vão olhar para mim, vão ver que eu sou isso, sou aquilo, que eu não tenho capacidade alguma, olha o que eu já fiz lá no meu passado. Talvez você se sentiu frágil, ou se sente ainda frágil nessa questão de evangelizar, de entrar numa casa, de falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Porque você olha por aquilo que o acusador olha todos os dias. A Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador e nos acusa todos os dias. Mas Jesus não. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele não se lembra mais do nosso pecado. Eu quero falar primeiro de mim, da minha pessoa. Hoje eu estou aqui diante de vocês, um pastor, mas quem me conheceu lá há 30 anos atrás? Como eu era? Será que eu era um cara legal, santo, que estava na igreja todos os dias, toda semana? Não, meus queridos. Este Samuel que aqui está, na minha época, né, por isso que nós cantamos aqui Superabundante Graça, de Asaf Borbe, né? Tiago se converteu hoje, ele falou: oh, meu Deus, né, Asaf Borbe, nem tinha nascido. Mas na minha época, nós íamos todo fim de semana para a balada. Não era balada, era boate, né? Era aquelas coisas, a discoteca, não é aquelas outras palavras, mas é tudo a mesma coisa. Ia para todo fim de semana, pegava o meu carro, e eu lembro dos detalhes ainda, né? Eu ia lá para aquele, acho que Queops, lá para aqueles lados lá, nem que sei se existe ainda, né? Queops, lá na minha época. Indo com o carro, no console do carro, um martini, uma vodka, já todo, né? Para lá de Bagdá, como dizem por aí, né? Chegava lá, ficava lá na balada, na discoteca, aí voltava, aí tinha aquele tapetão, ali quando você vai ali na Perda Bambini, chamado tapetão. Agora nós vamos encontrar tudo no tapetão.
Pegava o meu Opala 6 cilindros, e aí eu falava, vamos ver quem é melhor piloto aqui, né? E fazia todas as loucuras que você possa imaginar. Eu já estourei, naquela época, acho que uns 4 motores de carro. Estourei um cardan de um Opala. Bati um Opala no poste. Já fiz tudo que tinha que fazer errado. E todo fim de semana, um pecador. Se um crente olhasse para mim, esse cara vai morrer, não vale nada. Eu morei ali há muitos anos no Jardim Aurélia. E aí eu pegava o carro, descia aquela Avenida Consolação e virava, dava uns cavalos de pau, eu e mais aqueles Maverick V8, né? Quem gosta daqueles Maverick V8. Aí descia com tudo e dava. Aí os velhinhos gritavam na casa, né? Xingava, vai morrer. E eu falava que nada, né? Era um pecador perdido, né, irmãos? Nunca usei droga, assim, bebida é droga, né? Mas fumar, essas outras coisas eu nunca fiz, mas bebia. E gostava muito de dar esses racha. E aí eu falo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor olhou para mim e falou, não, esse Samuel tem jeito. Talvez muitos olhavam para mim e esse Samuel não tem jeito. Mas Deus olhou para mim e falou, ele tem jeito. Ele tem jeito, porque a minha graça te basta. Talvez eu olhe para você e fale, ei rapaz, para mim não vai dar. Eu já fiz tanta coisa errada. E olha, Deus não vai me colocar para fazer algo para Ele. Eu quero te dizer, assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu quero, biblicamente aqui, dar alguns exemplos. Nós poderíamos pegar muitos exemplos da Bíblia. Primeiro eu comecei de mim aqui, né? Essa pessoa ruim que fui, terrível. E Deus mudou a minha história. Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa, me deu uma filha. Que a minha filha sempre, desde quando veio a este mundo, está na presença de Deus, sempre acompanhou, desde aqui na época da Cristo Salva, sempre esteve à frente, e hoje também sempre nos ajudando, está aqui com vocês, sempre ajudando, ou seja, uma família na presença de Deus. Porque a graça de Deus foi sobre nós, dia após dia, aleluia. E essa graça, ela está sobre você. Sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu quero dar o primeiro exemplo aqui, o apóstolo Paulo, né? Não tem como não falar desse homem, onde superabundou a graça na vida dele. Vamos ver um pouquinho da história desse homem. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 1, verso 13, por favor. Gálatas 1:13. Ele diz aqui, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha o que Paulo está falando aqui, queridos. Olha, vocês ouviram qual foi o meu procedimento, como ele agia no judaísmo. Ele era um judeu. Ele teve ali a cidadania romana, mas ele foi um perseguidor da igreja, procurando destruí-la. Vamos um pouquinho agora lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Timóteo 1:12. Vamos ler 12, 13 e 14. Olha o que diz aqui. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, aleluia. Esse homem que anteriormente era o perseguidor da igreja, que queria destruir a igreja, queridos.
Você vê lá um episódio que Estevão estava sendo apedrejado e Paulo lá, ainda Saulo, estava ali do lado. Ele perseguiu a igreja, ele queria destruir a igreja. Mas agora nós vemos que Paulo, então, ele é cheio da graça. O Senhor transborda sobre ele, graça sobre graça. Aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Esse homem que outrora perseguia, agora ele é perseguido por causa do amor de Cristo, aleluia. Deus começa a operar um milagre na vida dele. Em outras palavras, quanto mais o homem percebe essa nitidez de seu pecado, à luz da lei de Deus, mais ainda ele fica admirado e agradecido pela manifestação da graça de Deus. Não importa o que você fez, o Senhor está derramando graça sobre a tua vida. Esse homem, quem imaginava, ele vai ser um apóstolo? Deus vai usar ele? Não pode. Ele mandou prender, ele batia. Ele estava ali quando Estevão foi apedrejado até a morte. Ele não fez nada, ele estava ali com autoridade. E Deus olha para ele e fala, Saulo, né? Aí Jesus tem um encontro com ele e fala, Saulo, eu te escolhi, rapaz, a minha graça te basta, vou derramar sobre você, e você vai ter uma mudança, você vai ter uma conversão. Eu quero te dizer nesta noite, o que Deus vai fazer na sua vida, você não tem ideia, porque vai ser graça sobre graça. Graça sobre graça. Um outro exemplo eu quero deixar aqui para vocês. Eu quero apenas dar alguns tópicos do que Deus fez em algumas vidas aqui na Bíblia. A Bíblia fala de uma mulher que não dá nem o nome dela. Fala nem o nome. Somente fala a mulher samaritana. Não fala do nome. A Bíblia não fala, olha, ela chamava-se Maria, Isabel, não. A mulher samaritana. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher lá em João capítulo 4. Essa mulher também foi cheia da graça. João capítulo 4. Verso 3. Aqui diz que quando Jesus, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Até aqui. Como nós falamos, a Bíblia não menciona o nome desta mulher, apenas como uma mulher samaritana. Mas o que se pode extrair dessa história aqui na Bíblia, é que ela foi uma mulher rejeitada pelos judeus. Irmãos, vamos analisar aqui. A Bíblia relata aqui que essa mulher foi buscar água ao meio-dia. No deserto, quem é a mulher normal ali, com a cabeça tranquila, vai buscar água meio-dia com aquele sol queimando, derretendo, mais de 40 graus, quase 50 graus. Por que ela foi buscar água nesse horário? Primeiro que naquela época os judeus e samaritanos não se falavam por causa ali da questão religiosa. E Jesus já chega ali querendo falar com aquela mulher. E ela ficou surpresa. Uma mulher samaritana falando com um judeu. Aquela mulher estava fugindo até dos seus ali, samaritanos, do seu povo, de todo mundo. Ela foi lá sozinha buscar água naquele horário. Falou, olha, ela tinha uma vergonha, ela era rejeitada. A Bíblia fala aqui alguns detalhes que provavelmente
a vergonha que ela tinha por ela já ter, ela teve ali 5 maridos, a Bíblia relata, talvez ela foi ali viúva, mas depois o Senhor Jesus falou, olha, esse não é o teu marido, então tinha algo ali que estava errado na sua vida conjugal, sexual, e ela ficava rejeitada pelos judeus, e também pelos samaritanos, e ela vai então ali, naquele poço, ao meio-dia, e Jesus está aguardando ela, para quê? Para derramar graça sobre aquela mulher. Aquela mulher que não podia falar com ninguém. Está lá sozinha. Jesus começa a trabalhar no coração daquela mulher. Até os discípulos não estavam com ele, porque Jesus precisava tratar ele e aquela mulher. Jesus precisava derramar graça sobre ela, precisava mudar a história daquela mulher. Queridos, mas o que mais me chama a atenção nesse texto está ali no verso 39. Olha o que diz. Essa mulher, ela tinha vergonha, ela estava fugindo, se escondendo de si mesma. Mas olha o que acontece aqui. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava. E ele me disse tudo o que tenho feito. Queridos, olha o que aconteceu com esta mulher. Uma mulher que aparentemente ali estava sendo rejeitada, uma mulher que tinha vergonha, uma mulher que estava ali sozinha, com seus problemas. Mas quando o Senhor Jesus derrama graça sobre ela, aquela mulher sai daquele poço e vai para a sua cidade de Samaria e fala de Jesus para eles. Agora preste atenção. Que autoridade essa mulher tinha para falar com todos os homens de Samaria? Como que aqueles homens aceitaram o que aquela mulher disse? Uma mulher que aparentemente não era uma mulher que tinha aquele valor de integridade, de respeito. Mas a Bíblia diz que quando ela vai a Samaria, muitos homens, a maioria dos homens daquela cidade, ouviu e creu naquela mulher. E eles foram com ela para conhecer Jesus. E a Bíblia diz que quase toda a cidade foi salva por causa de uma mulher. Por quê? Porque houve graça sobre ela. Uma mulher que ninguém acreditava, queridos, rejeitada. Talvez você possa falar, olha, ninguém acredita em mim. Eu não tenho valor. Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me respeitar. Mas quando o Senhor derramar graça sobre a tua vida, graça sobre graça, todos vão te ouvir. E todos serão salvos em nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos, aleluia. Casa de paz, quando você está entrando nessas casas, você está levando a paz que é Jesus. E ali vai haver salvação, aleluia. Queridos, quando eu vejo essas pessoas que foram transformadas por causa da graça, eu falo, meu Deus, usa-me, derrama mais graça. Porque quando a gente ouve a palavra graça, lá em Efésios 2:8 fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. A gente fala, não, é a salvação. Mas é muito além do que a salvação, é nos dias de hoje, é graça sobre graça todo dia aqui nesta terra, para nós andarmos em vitória, para nós andarmos convictos com a palavra de Deus, é graça sobre graça. Diante das lutas, meu irmão, quando você está numa luta terrível, se a graça de Deus estiver sobre nós, nós não venceremos. Mas é graça sobre graça. Mas e o pecado que eu fiz? Deus não se lembra mais, irmãos. Deus não se lembra mais. Quando o inimigo, Satanás e todos os seus demônios começar a jogar seta para querer te lembrar, olha o que você fez, olha quem você era. Você vai falar, Deus não se lembra mais. Eu posso até me lembrar, porque nós não conseguimos apagar da mente, mas Deus já apagou, porque está escrito, aleluia. Amém? A gente às vezes não consegue entender, pastor, mas aquela pessoa fez tudo errado, matou, roubou, destruiu. Deus já se esqueceu, porque a graça foi derramada sobre ele. Deus não se lembra mais.
agora é bênção, agora é vitória. Olha para nós, queridos, quem nós fomos no passado e quem nós somos agora. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Onde nós vamos, nós levamos a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus, a glória de Deus brilha em nós. Aleluia. Eu me lembro aqui, quando eu estava aqui com vocês, o pastor Vilela, e como ele disse, eu era líder aqui, e teve um dia no culto que acabou o culto, e naquela época eu estava numa vida tão ruim financeira, mas eu glorificava a Deus no altar. A gente pode estar ruim ali financeiramente, mas eu pulava, eu gritava, eu louvava ao Senhor. E aí acabou o culto, eu morava aqui no condomínio Rio de Janeiro, e eu e minha esposa, minha filha chegando depois do culto, e eu com tantos problemas, ali pensando como que eu ia resolver na segunda-feira, meus problemas financeiros. E aí desce um casal, até a Fátima conhece ali daquela época, e ela desceu, olhou para mim, para a Lúcia ali. Samuel, o que você tem? Que você está tão sorridente. Eu estava no pior dia da minha vida, assim pensando, o que eu vou fazer? E ela olhou para mim e falou, o que você tem? Que você está sempre sorridente. Aí na hora o Espírito Santo falou, fala que sou eu que estou aí, Jesus Cristo. Eu falei, o que eu tenho? Jesus. Porque dinheiro eu não tenho nada, Jesus. E ela, o marido dela, os dois assim, de mão dadas, E ela falou, Samuel, olha só, queridos, eu quero conhecer esse Jesus. O pastor vai lembrar dela, a Sandra. E ela era muito séria, aquela coisa, católica e tal. Ela falou, e ela é muito inteligente, Samuel, você pode ser o meu mentor? Mentor? Posso, O discipulador, mentor? Posso. Estava eu e minha esposa, mas o que você quer, Sandra? Não, será que você pode vir no meu apartamento, na minha casa, me ensinar aí? Porque olha como que você é. Eu quero ser como você é. Eu falei, Jesus, é só Jesus mesmo na causa, Eu falei, amém. Aí eu e a minha esposa começamos a fazer uma célula na casa dela. E aí fomos trabalhando ali, e um dia ela falou, eu falei, vamos conhecer a nossa igreja. Não, vocês são um povo barulhento. Não gosto de crente barulhento, vocês fazem muito barulho. Eu falei, nós somos não. Isso nós somos não. Mas vai lá, vai conhecer. Aí um dia ela foi. A gente estava lá no Pagamentos, lá naquela região. Ela, quando foi, sentou lá no último banco. E a gente estava aqui, eu falei, meu Deus, a mulher veio, E o fogo caindo, o louvor, e ela lá, que numa pedra. E todo mundo pulando, e ela lá. Eu falei, Senhor, faz a obra ali, faz a obra, Aí chegamos, acabou o culto, fomos para a célula semana, e ela, tá louco, Samuel, vocês são muito barulhentos, vocês pulam, além de fazer barulho, vocês ficam pulando. Eu falei, mas o povo de Deus é assim. E aí fomos trabalhando, queridos. Em resumo, das outras vezes que ela voltou para a igreja, ela já começou. Passou uma época, ela batizou, entregou a sua vida para Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez você falar, pastor, eu não vou lá na casa de paz, não, eu estou com tanta luta, tanto problema. Mas quem é maior na tua vida? É Deus. Ele derrama graça sobre graça. Você não vai lá naquela casa porque você está com o bolso cheio de dinheiro. Você vai lá porque você está cheio da graça de Deus. É por isso que você vai lá. A pessoa não vai perguntar, você tem dinheiro, você tem muito dinheiro. Não, eu tenho muita graça. A graça de Deus, não a graça de, A graça de Deus. E ela vai receber essa graça. E toda a família será transformada em nome de Jesus. Terceiro exemplo que eu quero colocar aqui. Uma outra mulher. E essa mulher, ela foi conhecida na Bíblia como uma prostituta. Prostituta Raabe. Essa mulher foi cheia da graça de Deus. Vamos ver ali no livro de Josué, capítulo 2. Josué 2:1. Olha o que diz aqui.
Vou resumir aqui a história dessa mulher, o que aconteceu com ela. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Vamos um pouco à frente agora, Josué 6, verso 22. Josué 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Verso 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Queridos, olha a experiência dessa mulher aqui, que você acabou de ler, uma prostituta. E a Bíblia deixa bem claro, né? Uma prostituta Raabe. Essa é uma das mais belas histórias, queridos, de salvação pela graça. Esta mulher vivia totalmente fora do contexto bíblico da palavra de Deus. Ela não era uma mulher normal, que tinha uma família ou uma jovem, não. Ela era uma prostituta. Ela vendia o seu corpo. Ela estava totalmente fora da presença de Deus através do seu pecado. Ali o seu pecado aumentava dia após dia, porque ela trabalhava todos os dias nessa área de prostituição. Não era apenas, olha, eu caí aí, me prostituí, mas eu voltei, estou firme. Não, ela era todos os dias. A vida dela, o trabalho dela era essa, prostituição. Então o pecado aumentava dia após dia. Agora, meus queridos, Raabe, essa meretriz, o Senhor olhou para ela, porque ela teve uma atitude de esconder 2 espias que Josué tinha enviado para Jericó. Josué recebeu uma ordem de Deus que ali Jericó seria totalmente destruída, e para acabar com tudo, matar todos, animais, pessoas, não deixar ninguém, o rei. Mas uma família, não só a prostituta, mas toda a família, todos os seus parentes foram salvos, porque a graça de Deus entrou naquele lar. Agora, imagina, meu irmão e minha irmã, Jericó, toda destruída. Aí Deus olha na casa de uma prostituta, salva ela e toda a sua família. Leva essa mulher para junto deles, dos judeus. Ela entra na família dos judeus e olha só o que acontece depois. Ela casa-se com o judeu. O seu pecado é apagado. Deus não se lembra mais. Só se lembra que essa mulher agora pertence a Ele, porque a graça dele entrou na vida dela e na sua família. Agora, o que mais me chama a atenção, a Bíblia relata, quando você vai lá em Mateus, no capítulo 1, que você começa a ler sobre a genealogia de Cristo. Você vai encontrar que nome lá no meio da genealogia? Quem? Está errado. Não, vocês estão com coisa, não está isso não. Uma prostituta escrita na genealogia de Cristo? Espera aí, então vamos lá. Lá em Mateus mesmo? Vamos lá. Vai que o pastor está pregando heresia aqui, nunca mais aparece aqui. Né? Mateus, vamos lá. Aqui, esse primeiro capítulo fala da genealogia de Cristo.
Eu quero ler somente aqui alguns versículos que dá no começo, aqui, ó. Salmo, né? Em algumas versões tem outro nome, Salá, né? Mas é Salmo. Gerou Boaz de Raabe. Quem era essa Raabe? Quem? Tem certeza? Eu tenho. Você tem? É ela mesma. Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Rute, o rei de Davi. Olha aí de onde que veio Davi. O rei Davi veio de que genealogia? Vamos parar por aí? Senão eu vou ficar com medo. Será que é isso mesmo? E depois, lá no final dessa genealogia, já, lá no verso 16, que continua a genealogia aqui, ó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu. Que coisa mais estranha, pastor, misericórdia. É isso mesmo? É isso mesmo. A genealogia de Cristo está ali, Raabe, a prostituta. Por quê? Graça sobre graça. Então você acha que tem alguma coisa difícil para você aí, meu irmão, minha irmã? Hã? Você acha que tem alguma coisa difícil para Deus fazer na sua vida? Olha o que Deus fez aqui. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. O que Deus fez naquela mulher samaritana. Olha o que Deus fez com Raabe. E falando em cidades, lembram de uma cidade chamada Nínive? Uma grande cidade. Deus olha para aquela cidade e diz que a maldade daquela cidade subiu até ele. E aí ele fala, Jonas, vai pregar lá em Nínive e prega que vai ser destruída. E Jonas, você já sabe toda aquela história, não vou, tal, foi. Mas quando Jonas começa a gritar, ei, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída e tal, pregando, né? Diz que o povo creu em Deus. E eles proclamaram um jejum. E quando eles entraram em jejum, o rei também, quando soube disso, proclamou um decreto de jejum, falou, olha, os animais, os homens, todo mundo, ninguém bebe água e ninguém come. Já pensou? Não come nem bebe. Todo mundo em jejum, até os animais. Deus viu aquilo, o que ele fez? Derramou graça sobre graça. Aí fala para Jonas, eu me arrependi, não vou mais destruir Nínive. Volta lá e fala, por causa desse, que eles estão ali na minha presença, jejuando, buscando a minha face. Eu derramo graça sobre eles. Amém? Uma cidade que ia ser destruída, ia sumir da face da terra. Deus agora derrama graça sobre graça. Algo atual agora. Eu não sei quantos têm acompanhado a China. Tem vários países aí com problemas. Mas a China, nesses últimos tempos, estão queimando Bíblia, estão queimando igreja, porque lá é uma nação, um país comunista, governo totalmente ateísta. Mas o que está acontecendo com a China? Pastor, então está fechando as igrejas, estão morrendo todo mundo, a igreja está acabando, como o pastor Eduardo pregou semana passada, né? A igreja é forte, porque tem graça. Aleluia! Estão queimando Bíblia, estão queimando igreja. Mas sabe o que está acontecendo lá? Eu estava lendo uma reportagem, e olha só, a China atingiu um recorde histórico ao imprimir a sua cópia de número 100 milhões de livros da Bíblia Sagrada. E olha só, essa afirmação, ela veio através de uma empresa desse país, que é a Emmet Print, com sede na cidade de Nanjing, lá na China. E a média anual de produção chinesa das escrituras hoje é a maior do mundo. O governo queima e o negócio floresce. E eu estava vendo a filmagem dessa empresa, da gráfica. Irmãos, é uma coisa gigante. E eles exportam Bíblias para todo mundo. E só lá na China,
já tem 55 aqui, milhões, né? 55 mil igrejas e mais de 16 milhões de cristãos. 16 milhões de cristãos e 55 mil igrejas. Isso igreja, fora, né, as que estão ali, tipo, em casas, em lares, etc. E a gente vê reportagem, já está queimando Bíblia, está queimando igreja. E está crescendo os cristãos naquele lugar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode acontecer o que for, meu irmão, o diabo se levanta e quer te acusar, e quer fazer isso. Aí você fala, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu sou mais que vencedor. Estão querendo parar com você aí. A tua graça me basta. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta noite, que você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, porque tem graça, irmãos. Tem graça sobre a tua vida. A graça de Deus, ela está sobre você todos os dias. Não é só hoje não. Pastor, hoje eu fui na igreja e a graça de Deus veio sobre mim na igreja. Ela vai estar amanhã sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ela vai estar depois de amanhã, ela vai estar todos os dias sobre a tua vida. Porque é superabundante graça, aleluia. Não é uma graça qualquer. É todos os dias. Por isso que você é mais que vencedor. Por isso, quando os teus líderes, os teus pastores te direcionarem, vocês vão pela fé. Fala, eu estou debaixo da graça. A graça está sobre mim. Eu vou, porque a graça do Senhor me basta. Aleluia. Sabe, queridos, nada pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada. O inferno pode se levantar contra a sua vida, contra a sua casa. Mas maior é que está em você. Aleluia. Você crê nisso? Você toma posse desta palavra? Nós vamos sair daqui hoje convictos que a graça do Senhor, ela não é apenas para a minha salvação, mas é para todos os dias da minha vida aqui nesta terra, para eu vencer todos os meus obstáculos, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero só dar aqui um exemplo, que quando eu vi, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. O Juninho ali, né, Juninho? Eu até conversei com ele antes, eu falei, Juninho, se eu falar de você é porque eu estou feliz por você, rapaz. Quem não sabe, esse rapaz já me deu tanto trabalho. Né, Juninho? Ele, não só para mim, né? Imagina para os pastores, mas para mim, rapaz, na minha época, esse menino deu trabalho. Mas olha aí, superabundou. Quando eu vi ele, acho que no acampamento, não sei onde eu fui, eu falei, rapaz, glória a Deus, aleluia! Fiquei feliz, e eu estou feliz, cada vez que eu vejo ele aqui, gente, eu fico feliz, porque eu sei que a graça está sobre ele, sobre a sua esposa, viu? Aleluia! A gente fica feliz, queridos, porque a gente vê quem opera é Deus, não é o homem. E muitas vezes até fala, né? Aquilo ali não tem jeito não. Já pensou se eu faço, Juninho, você não tem jeito não, rapaz. Você não é, né? Não tem jeito. Eu desisto. Mas alguém desistiu de você? Não. Primeiramente, Deus nunca desistiu de você. E aqueles que estão aqui, os pastores, né, te abraçaram. Hoje tem aí o pastor Brás te abraçando, né? Um gordinho, né? Fortinho. Glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Se eu fosse aqui, né, falar de outros, tantas vidas que no passado, olha, não tem mais jeito, eu vou desistir, não tem. Aí Deus lá do trono falou, rapaz, claro que você tem jeito, porque a minha graça te basta. Que você tome posse hoje desta palavra. Quando você olha para o pastor Vilela, pastor Eduardo, pastor Brás, você fala, poxa, esses homens aí são super-homens, porque Deus já tinha escolhido. Pastora Sandra que eu diga, lá no passado, levando esse homem para a igreja. Né? Hoje um homem de Deus, um pastor Eduardo, pastor Brás, eu. Então, meus queridos, se nós estamos aqui porque
o Senhor nos deu esse favor imerecido, você acha que Ele não vai derramar sobre a sua vida? Sim ou não? Sim. Claro que vai. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!